isso esse ano de 2012. O Supremo Tribunal Federal, em fevereiro, julgou que o Congresso Nacional tem que decidir até o final desse ano sobre o Fundo de Participação dos Estados. E ele julgou que, da forma como é calculado, determinado ainda lá atrás, depois de regulamentar a regulamentação de alguns artigos da Constituição de 88, o cálculo hoje já não atenderia mais a contemplação da redução das desigualdades entre os estados. E isso também depende também do cálculo dos royalties do petróleo, porque um cálculo está baseado no outro, é fundamentado, um valor depende do cálculo do outro. Como o senhor vê possível votar isso antes das eleições? Não, votar nós vamos ter que votar, a não ser que, mais uma vez, o Congresso resolva... Vai ficar para o segundo semestre? Acatar, nós vamos tentar começar no primeiro semestre, porque senão o Congresso vai ter que acatar o que o STF vai julgar lá adiante nesse vazio. Ou seja, nós vamos transferir para o STF uma função que é nossa? Então, eu creio que não. Por outro lado, é importante que esse ano até se resolva isso, porque nesse ano também nós tivemos muita queda no Fundo de Participação dos Estados, porque basicamente o elemento principal do Fundo de Participação dos Estados é o IPI, Imposto de Produtos Industrializados. O Imposto de Produtos Industrializados, ele sofre hoje dois baques. O primeiro deles, que é natural, que é a própria queda na economia. Então nós tivemos uma queda na indústria. O segundo é que o governo, para estimular a indústria, para estimular o consumo, para promover a manutenção do ciclo econômico, o governo tem dado isenção de IPI. São medidas heterodoxas para combater a crise, a chegada da crise internacional. A linha branca, automóveis e outros produtos, por exemplo, vários produtos da cadeia completa que é a construção civil, eles saem da indústria. Desde uma simples maçaneta de uma porta até o mais sofisticado equipamento que se usa numa casa, passando aí pelo cimento, pelo bloco. Então você estimula a construção civil, mas você tem que reduzir o IPI para que o preço na ponta caia e as pessoas tenham capacidade de aderirem a esse apelo do consumo para manter o nosso ciclo econômico. Então, só que isso representa queda na arrecadação de estados. Majoritariamente os nossos estados vivem dessa receita. Vou dar um dado da minha Bahia, por exemplo. Da receita corrente líquida da Bahia, com certeza o Fundo de Participação dos municípios representa 25%, é um quarto. E aí? Na medida que eu tenho queda de IPI, eu necessariamente vou conviver com queda na arrecadação. Então, esse componente é importante. E o que nós vamos ter que mudar em relação a isso? Aí entram parcelas do royalties de petróleo, a questão do IDH. Eu até concordo que a Bahia possa até deixar de receber alguma coisa, desde que os investimentos da União possam resolver graves problemas sociais. Então, se você vai avançando do ponto de vista do atendimento a essas questões sociais, esse componente vai influenciando até negativamente na nossa parcela. Então você vai trabalhando com esse processo de compensação. O que eu estou propondo, inclusive, aos líderes aqui em relação ao FPE? Foi a última proposta que fiz na reunião de líderes, para que a gente tenha a capacidade de equacionar os diversos pleitos das 27 unidades da federação aqui. Eu estou propondo que no FPE nós façamos o seguinte: tomemos como referência o valor de hoje, ele vira piso. As alterações no FPE dar-se-iam a partir exatamente do acréscimo. Você mantém o mínimo do que todo mundo já recebe hoje. Então, se você tem alterações na receita, se você tem alterações a partir de IDH, se a gente tem alteração a partir de royalties de petróleo, enfim, outros componentes de IPI, etc., esse processamento, essa nova distribuição, ela dá-se exatamente num processo já respeitado o piso. Então, nós faríamos aí essa distribuição do acréscimo. Nisso você consegue, mais ou menos, acalmar os ânimos, colocar um ponto de encontro, de certa forma, alinhar o desejo daqueles que querem ver mudado a nova forma de distribuição e, de certa maneira, acalmar o coração e o bolso de estados, né, que querem manter o seu nível de arrecadação atual, pelo menos nessa expectativa de que não terão, num processo futuro,
queda da sua arrecadação. Agora, dentro desse tema, vamos considerar o seguinte: o senhor é do PT da Bahia, o senador Suplicy, a senadora Marta Suplicy são do PT de São Paulo, e o senador Wellington Dias é do PT do Piauí. De estados produtores e estados não produtores, o que o senhor acha que deve ser o ponto comum da bancada de apoio ao governo e dentro mesmo do PT com relação aos royalties do petróleo cujo cálculo afeta também o Fundo de Participação dos Estados? Eu defendi aqui no Senado, até muito fruto da discussão da Bahia, que nós tínhamos que primeiro discutir aqui a distribuição desses recursos. Teríamos que fazer isso. Segundo, é você montar uma equação e não um resultado. Porque montar um resultado e tentar produzir uma lei é perigoso, porque você vai montar uma equação torta. Eu aprendi na matemática que é o contrário, a equação você deriva para chegar num resultado. E não eu acho um resultado e vou tentar derivar as parcelas da equação. Eu não aprendi isso em matemática. Então o correto era a gente tentar montar essa equação. Quais as parcelas? Que contratos estão em vigor? O que significará a chegada do pré-sal? O que vai acontecer com o país em 2020? Então todas essas questões elas são variáveis. Se são variáveis, então nós vamos discutir como distribuiremos essas variáveis quando elas se apresentarem. Aí eu poderia compor o resultado final e dizer o seguinte: bom, se eu terei variação a partir da chegada do pré-sal, essa distribuição, ela não pode... O cálculo já é diferente, então. Lógico, ela não pode ser mantida com a situação de hoje. Mas os contratos vigentes devem ser respeitados. Você respeita os contratos vigentes, você respeita o patamar mínimo que cada estado produtor já recebe e você faz a distribuição agora com outros parâmetros do que acrescerá a essa arrecadação, principalmente com a chegada do pré-sal. Então você manteria uma regra de justiça, afinal de contas o petróleo é nosso, de todo o país. Foi um dos primeiros grandes produtores, hoje parece que já não é mais um produtor tão... Mas foi um dos primeiros, o primeiro poço ali na cidade de Lobato, ou melhor, no subúrbio de Lobato, na cidade de Salvador. Né? Então é importante que a gente tenha essa configuração para você fazer uma justa distribuição dessa riqueza, até porque quando você fala em pesquisa para o pré-sal, a pesquisa para o pré-sal não foi bancada pelos estados que recebem hoje enquanto produtores. Essa pesquisa foi bancada por recursos da União. Então, o resultado dessa pesquisa, ele tem que ser socializado, distribuído pelo país inteiro. Então, o que é que eu estou propondo? Mantém-se os contratos atuais, você mantém um nível de piso do que cada estado produtor recebe, até porque eles precisam resolver problemas ambientais, tocar projetos, orçamentos já feitos, e no processo adiante, ou seja, na expectativa do que virá, você compõe uma nova regra, fazendo a distribuição, promovendo o que nós poderíamos chamar de inversão de critérios. Se você pensa isso em 2020, por exemplo, quando nós estamos falando em 2012, qualquer regra dessa só seria possível no ano seguinte, 2013, então eu teria que fazer isso em 7 anos para fazer essa nova regra. Então eu poderia ir construindo essa nova regra com um acréscimo até 2020, imaginando como cada parcela 1/7 disso, até o final, quando você faria exatamente a chamada virada aqui do equilíbrio, ou seja, eu promoveria uma maior parcela para os que menos recebem hoje, lá em 2020, e ia fazendo gradualmente. O senhor propõe uma transição. Uma transição nessa, mas com graduação e com a mudança dos indicadores. Então é como você imaginasse isso, 1/7, até eu chegar nesse inteiro no final, onde todos passariam a ter direito aos royalties do petróleo, sem subtrair dos estados produtores aquilo que eles já haviam acumulado ao longo dos anos. Agora, senador, a capacidade de um líder se mede pela possibilidade, pela habilidade dele em resolver os conflitos. Um ponto de inflexão importante nesse primeiro semestre de atividades aqui no Senado Federal foi a rejeição do nome do engenheiro Bernardo Figueiredo para o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. O que aconteceu ali na sua visão e o que está sendo feito para superar esse ruído na bancada de apoio? Eu
diria que isso até já foi superado, entendeu? Você tinha uma reclamação que se expressou, lamentavelmente, na figura do Bernardo Figueiredo. Ou melhor, se expressou na NTT. Agência Nacional de Transporte Terrestre. Então, você tem um problema que às vezes, as próprias leituras que cada segmento ou até que bancadas fazem aqui dentro. Então, havia uma reclamação muito da interlocução, eu diria até mais para dentro do que interlocução com o Palácio. Ou seria os partidos da base aliada se queixavam de que o PT não era contemplado... Até porque o núcleo da briga não foi o PT, foi outro partido, então, sim, portanto... A queixa era que o PT era privilegiado, recebeu um atendimento diferente. Nada disso, a queixa foi exatamente dentro desse partido quais eram os interlocutores, tanto é que eles tiveram coragem de no painel apresentar a sua insatisfação para dentro do seu próprio partido. Então, na realidade, eles expressaram um voto dizendo que havia uma espécie de dificuldades na comunicação. A comunicação do Palácio com a bancada aqui no Senado, ela não fluía tão bem assim. Então, era necessário alterar as formas, os métodos e, talvez, quem sabe, foi o que aconteceu. As pessoas. Então, isso terminou não servindo como um recado, porque recado você manda por alguém. Isso foi uma direta mensagem não poderia ter sido mais que foi apresentada, exatamente, expressada no voto. Porque, lamentavelmente, essas coisas acontecem aqui. Aqui, às vezes, uma mensagem ou um recado, ele tem que ir através de algo que o outro lado, o governo, possa sentir que há verdadeiramente insatisfação. Ciúme e inveja são sentimentos bastante comuns. Eu diria até que não foram coisas de ciúme e inveja, foram coisas mais de disputa de espaço. Pleitos não atendidos, Pleitos não atendidos, e eu volto a insistir, a dificuldade talvez encontrada por senadores em ter as informações, dialogar com essas informações e se posicionarem aqui dentro. Tanto é que quem fez, ou quem enviou esse recado, melhor dizendo, escolheu um ponto para fazer essa mensagem, algo que poderia tranquilamente ser reposto. Já imaginou se esse recado fosse dado num projeto importante? Se esse recado fosse dado na questão do projeto de resolução 72, a gente teria tido o recado, perderia a oportunidade de começar a reforma tributária e aí não teria como repor isso. Como o recado foi dado numa área, que eu até tenho brincado que diga assim, olhando o tabuleiro, era uma peça que podia ser reposta. Portanto, não se atingiu nem a rainha, nesse caso, muito menos a estrutura de torre que protege essa rainha. Talvez tenham atingido um peão, que tranquilamente, uma vez caído, um bispo pode assumir o lugar. Mas não teria sido um peão muito querido da rainha? Mas um peão da rainha que caiu, ele era um peão que um bispo veio, assume, e aí volta a tranquilidade, a rainha volta a ter as suas duas torres, os seus bispos, tranquilamente atuando, e o resultado está aí. Então, portanto, perdeu-se ali, na realidade, eu poderia até dizer que nós perdemos um anel, mas os dedos continuaram intactos e, portanto, em condições até de continuar o trabalho e, melhor, aproveitou-se esse momento até para fazer uma outra discussão. Bom, por que esse anel foi atacado? E, efetivamente, o que fazer aqui para que outro processo desse não aconteça? Então, portanto, corrigimos distorções, analisamos o aspecto da comunicação e, principalmente, a interlocução interna e a interlocução externa. Alguns partidos logo depois formaram um bloco, ou se agruparam aqui, a exemplo do PP, o PR principalmente, e o PTB. Como o senhor vê esse movimento? Isso afeta de alguma forma o apoio ao governo Não, Dilma? Porque na realidade é um bloco que se articula também em torno da chamada base do governo. Mas eles defendem seus interesses, eles têm interesses comuns. É natural, você admitir assim, o que a gente não acha que é natural é quando os interesses viram pontos de ameaça. Mas as reivindicações, blocar para ter ao mesmo tempo força, é natural da política que os blocos se constituam. Por exemplo, nós, por exemplo, lideramos um bloco com 5 partidos. Nosso bloco dentro da base tem 25 senadores. Se somarmos os blocos, esse bloco que nós lideramos, o bloco que o PMDB lidera, mais o bloco que agora, o chamado União e Força, que é PR, PTB, e me parece até que o PP. O PP não, o PP está em outro bloco.
Na realidade é PTB, PR e, se não me falha a memória, o PV, que o PSD também não se decidiu. Então, se somarmos esse bloco, nós estamos falando de algo em torno de 66 senadores. Então, por que se forma bloco? Para disputar os espaços na casa, porque no bloco você define o tamanho de cada bloco para ter a primazia na escolha das comissões, dos cargos na mesa, na relatoria de projetos, e também se forma bloco até para dialogar com o outro lado da rua, para dialogar com o governo. Então, eu diria que a formação desse bloco, diferentemente até do que todo mundo dizia, a formação desse bloco veio ajudar o governo. Porque quando o bloco foi formado, um dos partidos tinha anunciado, inclusive, a possibilidade de ir para a oposição. Então, na medida que ele forma um bloco e ele realinha a sua posição com o governo através do bloco, o governo, de certa maneira, também sai ganhando. Então, você restabelece o diálogo, mantém uma relação entre os partidos, e eu diria que de lá para cá, por exemplo, a relação com o líder desse bloco, com o líder do PMDB e conosco, tem sido, inclusive, uma relação de permanente diálogo e consequente votação de matérias importantes aqui na casa. Senador, desejo sucesso. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço e, mais uma vez, salientar isso. Acho que esse é um ano atípico, né, porque não é um ano onde as coisas vão fluir naturalmente, como se a gente pudesse se abstrair da eleição, mas ele é um ano que tem que ser tratado como outro qualquer. Né? Cuidar da eleição, mas cuidar da nossa obrigação, cuidar da pauta da casa e cuidar principalmente da defesa dos interesses dos municípios, dos estados e principalmente do povo brasileiro. Muito obrigado mais uma vez. A TV Senado apresentou, da série de entrevistas com os líderes do Senado Federal, a entrevista com o senador Walter Pinheiro, líder do Bloco de Apoio ao Governo, do PT, do estado da Bahia. Para enviar suas críticas, sugestões ou mesmo conseguir uma cópia deste programa baixando na internet, acesse www.senado.gov.br/TV. Obrigado pela atenção e até o próximo programa da série Líderes.